Bom, pessoal, muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa Universidade do Charuto, sempre levando o conhecimento de verdade, ciência, tecnologia aplicada no nosso mundo do charuto. E hoje a gente está com um convidado super especial aqui, o José Carlos Petros, ou também para os mais íntimos, Petros. E a ideia de convidar ele é justamente para a gente fazer uma série de vídeos que nós vamos falar aqui de temas, obviamente, relacionados à química, combustão, dinâmica de fluidos, até algumas técnicas de fumadas aí que o Petros já desenvolveu, porque, como a gente sempre fala, alguns convidados nossos aqui fumam charutos, outros só trazem conhecimento científico, mas hoje nós temos um que, inclusive, é um apreciador das antigas de charuto, vai poder falar para nós. Então, Petros, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que quem é da universidade gosta disso, né, de transmitir conhecimento, de passar esse conhecimento para frente. Então, obrigado e gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal. Alô a todos aí, Gabriel, eu agradeço aí a oportunidade, né? Como um fumador aí antigo, né? Há muitos anos já que a gente degusta os charutos, né? E falar sobre o charuto é muito legal, é muito interessante e me dá muito prazer, né? Então lhe agradeço aí pela oportunidade. Vamos bater um papo então um pouquinho sobre o charuto. Eu me aposentei da Universidade Federal de Santa Catarina, lecionei quase 40 anos no Departamento de Engenharia Química. E já há mais ou menos uns 25 anos que eu venho participando de confrarias de charuto, já fumamos em vários locais aqui em Florianópolis, na casa dos amigos, né? Então, eu sou um apreciador do charuto, né? E venho estudando o assunto aí durante bastante tempo, os mitos, né? Em relação ao charuto, a forma de fumar, como deve fumar, o momento para fumar. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Então, mais uma vez, agradeço aí a oportunidade. Que isso, a ideia é exatamente isso que você falou. Como a gente fala em todos os vídeos, não existem tantos estudos sobre charuto. Então, nada melhor do que a gente pegar especialistas de cada área e aplicar o conhecimento, porque a ciência é a mesma, né? A ciência, ela é imutável, independe de onde eu estou aplicando, né? Se é numa comida, num charuto, em algum experimento, a ciência ela vai ser a mesma. Então, é legal a gente poder começar a colocar essa ciência no charuto e degustar ele de uma maneira diferente e o principal, como você comentou, tirar alguns mitos aí que atrapalham e ganharam uma dimensão muito grande na internet ultimamente. Beleza, Petros. Então, o tema de hoje, para a gente colocar fogo no parquinho, como dizem, literalmente, é combustão. A gente falar um pouco de combustão. Tanto se falam, né, de combustão, de meios para se acender um charuto, ou mesmo de como a queima desse tabaco, desse charuto, se dá durante a nossa degustação, né? E vamos começar pelo início, então. Vamos começar pela base da nossa tese. O que é, de acordo com a química, combustão? Um resumo básico. Antes de começar a falar de combustão, é interessante que a gente, na área do charuto, né, a gente queima aquilo que a gente gosta, né? Mas é preciso a gente queimar para que a gente possa curtir, né, sentir todos os benefícios que o charuto pode nos passar, né? Então, na verdade, uma combustão, ela acontece, né, quando você precisa ter basicamente duas condições, ou duas substâncias. Você precisa ter o comburente, né, no caso ali é o oxigênio, e ter o combustível, que é o charuto, e que isso vai gerar um calor, né? Então, a gente considera a queima do charuto uma combustão incompleta, né? A combustão completa é quando você queima completamente uma substância e você tem o CO2 e a água no final, né? E o charuto, no final, você tem as cinzas ainda. Então, a gente pode dizer com certeza que é uma combustão incompleta, né? Essa combustão ela vai depender de vários fatores, porque o charuto ele não é uniforme, não existe um tipo de charuto no mundo, né, que tem o mesmo comportamento. Você tem certamente, eu posso afirmar até com certeza, você tem centenas e centenas de tipos de charuto, de tamanho, de diâmetro, de tipo de folhas, da fermentação ou não fermentação. Então, você não pode padronizar isso, né? Dizer que um charuto vai demorar tanto tempo, com uma força de puxada, o outro mais, o outro menos. Então, cada charuto quase que é uma história, né? Você pode ter o mesmo charuto fabricado na mesma
condição, na mesma caixa, mas se você distribui para os seus amigos, cada um guarda num lugar diferente, esse charuto vai ter um comportamento diferente depois, né? Então, a gente tem que cuidar muito do nosso charuto, para que a gente possa ter uma combustão, mesmo sendo incompleta, uma combustão que nos forneça, digamos, um aroma mais importante e melhor do charuto, né? Porque essa combustão do charuto, ela vai depender um pouco da umidade do charuto. Quer dizer, quando o charuto está com uma umidade maior, ele pode queimar mais lentamente, ele pode apagar algumas vezes, né? Então, quando o charuto apaga, você não joga ele fora, você pode reacender o charuto. Aí tem uma técnica para isso. Se o charuto está mais seco, você tem menos umidade para absorver o calor que vai gerar ali na combustão, ele vai queimar mais rápido um pouquinho, né? E o charuto também, do pé à cabeça, a gente chama de pé onde a gente acende e a cabeça onde a gente coloca a boca, né? A folha, ela é colocada numa posição quando enrola o charuto, que aquela ponta fica lá no pé e aquela parte da folha que fica no caule fica na cabeça. Então, ao longo dessa folha, você tem condições diferentes. A planta ela vai crescendo, a folha vai crescendo, então na ponta da folha tem uma composição, no meio tem uma composição diferente, na outra composição um pouco diferente. Então, é natural também que a queima, às vezes, ela não é uniforme, e o sabor do charuto não é uniforme, né, a que você sente na degustação do início até o final. Ele tende a ficar mais forte um pouco no final, porque à medida que ele vai queimando, aquela fumaça que sai ali com aroma, ela tende a condensar um pouco, né? Ao longo do charuto até chegar na cabeça, porque ali a temperatura é menor. Então, há uma condensação de alguns aromas ali e que isso vai deixando o charuto mais forte, né? Tem colegas, por exemplo, colegas meus, que gostam de fumar até o finalzinho, né? Quase colocam um palito ali para pegar o finalzinho, porque o charuto, você pode fumar ele todo, entendeu? Desde você não queima a sua boca, né? Você tira ali a anilha ali e vai fumando até onde você puder fumar. Não tem limite, paro aqui, paro ali, né? Então, resumindo, que você perguntou, a combustão é isso. Você tem o comburente, que é o oxigênio, no caso aí, né? Você tem o combustível, que é o seu charuto, que vai depender do tipo de charuto que você está fumando, da condição que você guardou, que vai gerar calor, né? Então, isso reflete totalmente na nossa degustação, inclusive acho que é a base da degustação, porque as pessoas às vezes não param para pensar que, como você falou, muda tudo, né? Muda a origem, muda o blend, muda a folha, muda a parte da folha, já muda uma combustão diferente. Mais do que eu recebo muita indagação do pessoal, mas não é tudo tabaco, não deveria queimar tudo igual. E aí a gente sempre faz uma comparação do nosso dia a dia. Vamos supor que eu pego uma lenha de pessegueiro, né? Que eu vou fazer meu churrasco. Se eu pegar essa lenha de pessegueiro e uma lenha de macieira, que são praticamente duas árvores frutíferas, né, muito parecidas na sua composição, elas vão dar duas fumaças diferentes, elas vão defumar a minha carne de uma maneira diferente por causa dos compostos que elas liberam, de toda a sua resina e toda a sua composição, né? E além disso, eu posso levar para uma outra variável ainda. Eu posso pegar essa lenha de pessegueiro, queimar ela mais seca ou mais úmida. Eu também vou ter duas queimas completamente diferentes, tanto nos seus produtos quanto na sua reação química em si, né? Então, essa questão é muito importante quando a gente fala, né? Não degusta um charuto só e tira a veracidade sobre ele. Degusta uns 3, 4, 5, 10 charutos iguais àquele, em momentos diferentes, em locais diferentes, né? Para você fazer uma média geral depois e tirar a conclusão daquele charuto, né? exatamente. Eu comparo, embora eu particularmente acho que o vinho não é um bom acompanhante para o charuto, né? Eu acho que um estraga um pouquinho o outro, né? Embora se a pessoa gosta, tudo bem, deve tomar o vinho para acompanhar o charuto. Eu já prefiro uma bebida, talvez um vinho do Porto ou um destilado, né? Mas eu estou falando isso pelo seguinte, porque eu vejo uma semelhança do vinho com o charuto pelo seguinte: quando você abre uma garrafa de cerveja que você gosta, a expectativa sua do sabor dela vai ser cumprido, é aquilo ali, eu tomo essa cerveja ali, é ali.
Se eu tomo uma cachaça já de uma marca, a expectativa minha vai ser atendida, né? O vinho, não, o vinho vai depender muito do vinicultor, como é que guardou o vinho, você não sabe o que está ali dentro, né? E o charuto também é a mesma coisa, né? Cada charuto não é igual ao outro, né? Há uma diferença. E outra coisa importante, ô Gabriel, é que a percepção de sabor. Eu assisti uma live que há pouco tempo você fez sobre o sabor, né? Como é que você sente o sabor? Isso depende muito da interpretação do cérebro e do momento que você está. Se você está com amigos que você gosta, o papo está super legal, né? Você está tomando uma bebida que está casando bem ali com vinho, né? O charuto é maravilhoso, tá? Se você tem o mesmo charuto, mas se a condição em volta não é a mesma, está no lugar, está incomodado, só reclama da fumaça, reclama dali, outra, você já não é a mesma coisa, né? Então, as pessoas às vezes vão para a Europa, tomam um vinho lá, adoram aquele vinho maravilhoso, compram lá na mesma safra, da mesma, chega aqui, toma, mas não está igual, né? Não está igual. Mas não é para estar igual mesmo, não vai Uhum. estar igual. Cada vinho é uma história, cada local é uma história. Então, o charuto, né? Você sabe bem disso, quem fuma charuto, não é como cigarro, né? Eu vou fumar agora, não. Você tem que estar com vontade, tem que ter um tempo, né? Tem que estar disposto a sentar ali com calma, né? E fumar o charuto. Uns gostam de fumar sozinho, outros gostam de fumar acompanhados, né? Então, essa percepção do sabor, né? Ela é influenciada muito pela condição sua, até do seu humor naquele momento ali, né? Por exemplo, se você está no inverno, está em torno de uma lareira, tomando um drinkzinho, num bom papo, fumando um bom Tá charuto, louco. é o paraíso. Às vezes o charuto não precisa nem ser tão bom, né, e ele fica bom. Ele fica bom. Tem E todo um tudo isso contexto, né? não deixa de ser química também, né, isso aí no fim é as reações químicas que acontecem no nosso cérebro, né, toda essa interação neurológica que resulta no que a gente gosta ou não, né, na liberação de hormônios da Perfeito. felicidade ou da tristeza, né, isso no fim tudo é química, né, basicamente nossa vida inteira toda é Como a química, né. gente está falando de combustão, né? O tema hoje é mais combustão. Eu queria fazer um comentário que é o seguinte: é a questão da cinza, né? A cinza do charuto, às vezes ela é cinza. Está fumando charuto, você olha para o charuto do colega assim, está com a cinza mais escura, ou está com a cinza mais clara. Isso não quer dizer muita coisa, que ele é bom ou não é ruim. É o tipo do material, né? Tem, por exemplo, culturas lá em Cuba que eles são tão rigorosos com relação a manter uma queima uniforme do charuto que eles costumam aguar a plantação com uma água de osmose, que a gente fala, é uma água sem sais, porque o fosfato ele pode interferir, às vezes, na queima do charuto. Então, a planta absorve muito isso. Então, eles já chegam até nesse requinte, né? Então, Isso acontece no Brasil também, a gente tem algumas grandes fábricas sim, aqui no pode Brasil que acontecer fazem também. isso. Que tem a Isso, osmose reversa na questão da irrigação, né. Além isso. da suplementação da planta, que a gente ainda pode nutrir a planta com outros elementos, né, mas tem total razão, a gente chama isso do que a cinza nos revela, né. É verdade, porque a cor da cinza é questão de minerais que tem no charuto, né? É porque como é uma Perfeito. combustão incompleta, né? Então, o que acontece? Quando você está fumando, no começo há uma tendência ali da cinza ir acumulando, né? Então, não se aconselha. É porque a gente, na verdade, a gente não dita normas, né? Tem que ser assim, precisa ser assim. É como sugestão, né? Que a pessoa não bata muito a cinza, deixa ela acumular um pouquinho, às vezes é desagradável, a cinza cai no seu colo, suja a sua calça, mas não tem problema, bate a mão ali, ela cai, não vai queimar, não vai acontecer nada, né? Porque a cinza, quando ela acumula um pouquinho ali, um dedo, 2 dedos de cinza, o que acontece? Ela quase que isola um pouquinho ali a temperatura ali e ela mantém um pouco e a queima tende a ser um pouco mais uniforme, né? Se você bate também muito a cinza, você fica com a brasa exposta também a muito oxigênio e a temperatura de queima pode ser um pouquinho mais alta. Isso pode deixar o charuto um pouco Perfeito. amargo. Quer dizer, algumas pessoas percebem isso, né? Então eu acho legal, tanto que o cinzeiro para charuto ele tem a parte central dele mais aprofundada, justamente para que o charuto não fique inclinado, né? E não quebre a cinza, né? Então esse cuidado a gente tem que ter. Se por acaso, né, como você sabe, os fumadores de charuto sabem, se o charuto apagar,
tem algumas causas, né? Pode ser uma umidade excessiva, né? Pode ser que ele ficou muito tempo no cinzeiro, né? O papo tá bom ali, ele fica um pouquinho ali, ele apaga, isso pode acontecer, né? O ideal seria, então, cinza que está ali, né? Esperar esfriar um pouquinho o charuto, 2, 3 minutinhos ali para ele esfriar um pouquinho. Se você tem uma tesoura, um cortador tipo tesoura, você elimina um pouco aquela ponta ali, né? E você acende de novo, né? Eu aconselho a não julgar a chama, mesmo que seja um gás, né? Especial, um isqueiro, por exemplo, tipo maçarico, que não deve muito, não é aconselhável, não é que é impeditivo, mas não é aconselhável você jogar a chama direto no fumo, né? Porque o calor gerado ali é muito alto, que você pode mais ou menos passar, você põe um charuto na boca e passa a chama ali, ou uns 3, 4 milímetros da ponta já é suficiente para poder aquecer, né? Então, eu estou falando do charuto, Essa, o é, início ou charuto também que você está reacendendo. essa Porque se questão aí do acendimento do isqueiro, eu já vou entrar nela de uma forma que é para a gente tirar todas as dúvidas de vez, mas ela sim, é muito tranquilo. interessante. Só para a gente não perder a linha, você comentou antes sobre cortar o charuto, né, para reacender, e é bem importante aqui fazer uma observação para o pessoal usar algo que esteja realmente muito afiado. Você até comentou de uma tesoura, né, que é o mais Sim, indicado. Tem que tomar cuidado se pegar uma guilhotina que não está tão afiada, porque o charuto ele já está muito exposto naquele momento, né? Se a gente pegar algo que está mastigando o charuto, pode rasgar a capa ali, né? Tem que tomar sim, cuidado e pegar algo sim. mais afiadinho mesmo, né? Isto. Então, o que acontece? Você acende ali, quando ele está acendendo, isso o charuto que apagou, né? Você deve acender e dar uma soprada, para você não puxar aquela parte que esfriou ali, porque um charuto mais frio, como um café frio, tá? Quando a temperatura baixa, há algumas alterações que são mascaradas pelo calor que vão aparecer mais. Então, se você reacende o charuto, quando ele começar a dar fumaça, você dá só uma sopradinha no contrário para expulsar aquilo ali um pouquinho e depois você volta a fumar o charuto normal, né? Enquanto o charuto está queimando, né? É legal você observar também, quando está tendo a combustão ali, como é que é aquele aroma do charuto, o gosto ali, no começo, no meio do charuto, mais no final, né? Você ir curtindo também essa diferença que acontece aí, né? Eu, por exemplo, não gosto muito de molhar a ponta do charuto, a cabeça, né? Que fica na boca. Eu acho que ali, estando molhado, esfria, e quando a fumaça está percolando o cigarro, está chegando ali na sua boca, ela condensa um pouco, porque ali está mais frio, né? E quando ela condensa ali, eu acho que aquela parte fica um pouco amarga no decorrer do charuto. Então, eu prefiro, quando eu acabo de fumar o charuto, mesmo que seja um charuto, um robusto aí, ou um charuto que, né, um tipo um Churchill, que demora 1h30 para fumar, 1h40, a ponta do meu charuto está sequinha, né? Eu procuro manter isso para evitar esse amargo que dá, né? Então, sobre combustão seria isso, né? Os cuidados que tem que ter, né? Quando for reacender o cigarro, quando for acender o cigarro, procurar não deixar o cigarro ficar muito tempo no cinzeiro para que ele não apague, porque se ele apagar uma vez, tudo bem, mas se ele apagar 2, 3, 4 vezes, que pode acontecer, não é comum, né? Depende da umidade do charuto, porque quando o charuto ele tem uma umidade maior na capa dele, né? Não no capote, no miolo, mas na capa, o que acontece? A tendência, ele queimando por dentro, né? Mais por dentro a base ali, a brasa, né? Se ao contrário, ele está mais seco por dentro, né? Desculpa, é mais molhado por dentro, mais úmido, ele tende a queimar mais por fora. Então, isso a gente observa, é um reflexo da condição que o charuto foi estocado, né? Perfeito. Outra coisa interessante também é que você tem 3 folhas, normalmente vão ser folhas distintas para montar um charuto, né? E aí você tem, naturalmente, folhas diferentes ou, de repente, tipos ou espécie ou variedade de fumo diferente, que mesmo você mantendo o charuto guardado no umidor com uma umidade legal, ali 70%, 72%,
isso não obrigatoriamente vai resultar que as 3 folhas que estão ali vão ter a mesma umidade. Você pode ter uns com umidade diferente no mesmo ambiente com a mesma umidade, tá? Isso vai depender da natureza da sua folha, né? Então, não é nada incomum um charuto apagar, né? E não é nada incomum também você notar uma diferença no charuto no decorrer da sua queima, né? Perfeito, até é legal, justamente você colocou um ponto bem importante, que elas podem queimar de maneira diferente, mas como que isso acontece, né? Eu posso pegar estágios, é claro que por isso que é legal deixar o charuto estabilizando no umidor por muito tempo, né? Porque vamos supor o cenário um, eu compro um charuto que está meio seco, né? Ele está seco inteiro, porque ele estava mal armazenado. Não vamos falar um seco ruim, mas ele está mais sequinho, né? Quando eu coloco no meu umidor, é natural que ele comece por onde a hidratar? Pela folha de capa e pelo pé dele, né? Onde a umidade consegue entrar em contato. E realmente, se eu logo já pegar ele para consumir, a capa e o pé vão estar mais úmidos do que o centro. E realmente, o que você falou, pode acontecer uma queima errada. E o contrário também, né? Esse charuto começou a secar, por exemplo, né? Ele estava perfeito, eu tirei e coloquei ele no lugar errado. Também começa a secar primeiro a capa e o pé, que é a parte que está exposta, e o miolo acaba ficando mais úmido. Porque isso que você comentou é bem interessante, né? A temperatura, me corrija se está errado, eu tenho um dado aqui. Claro que varia muito cada tipo de folha. Mas, no geral, um charuto, quando eu não estou baforando, está uns 300, 400 graus a brasa, e quando eu baforo, está uns 700 graus por aí. Mais ou menos isso. Mais ou menos. A 700 eu não sei se chegaria, tá? A Tá. 700 graus, temperatura muito alta ali, né? Mas com certeza 350, 400 graus ali, 450, aí vai depender muito do tipo do que está queimando ali, né? Porque, na verdade, é interessante porque quando você tem o triângulo, né? Você tem o combustível, que é o charuto, o comburente, que é o oxigênio, e tem o calor, né? Esse calor ali, ele é gerado pela liberação de energia que a folha está realizando, né? Quer dizer, essa energia estava ali dentro, né? Então, você queimou, ela vai ser liberada, né? Agora, o seguinte, a temperatura da queima, que pode chegar aí uns 500 graus, 550 graus, aí é uma condição meio especial, porque se tiver muita umidade, não vai chegar nunca essa temperatura, né? Porque enquanto tiver água, a temperatura tende a não passar de 100 graus. É claro que o charuto não vai estar encharcado, né? Mas é lógico que ele vai ter ali 5% de umidade, 4, 3, 8, vai depender ali. Então, isto puxa a temperatura um pouco para baixo. Quanto mais água tiver, a temperatura vai ser menor, né? Não vou dizer água, vou dizer umidade, né? Porque o charuto não vai ficar molhado, né? Então, essa temperatura, ela varia muito na hora que você puxa, ou depende do tempo que o charuto está no cinzeiro, ou se tem uma cinza em volta ali que ajuda a isolar um pouquinho, a temperatura fica um pouco mais alta, né? Mas, com certeza, uma temperatura muito alta, ô Gabriel, não contribui para dar uma boa degustação do charuto, não, Porque tá? o mesmo produto queimar, sofrendo uma queima em duas temperaturas diferentes, ele gera produtos diferentes dessa queima, Sim, né? Tá, diferente. Uma coisa que a gente perfeito. deve observar também, que é mais de curiosidade aqui, é quando você vê uma fogueira, né? Uma São João, sei lá, uma fogueira. Você tem uma chama que ela atinge 3, 4 metros de altura, não é isso? Como é que essa chama está lá, se a lenha está lá embaixo, né? Está queimando. O que está queimando? São gases, né? A madeira, quando começa a aquecer muito, forma etanol, que é um gás, que não é líquido, mas com calor ele evapora. Quando ele evapora, ele sai pegando fogo para cima, né? No charuto, não vai acontecer de você acender um charuto e ele começar a pegar fogo como uma folha de papel, né? Por quê? Primeiro, porque ele está apertado, tem restrição de oxigênio ali dentro, tá certo? E ele não é um combustível tão bom como uma folha de papel, por exemplo, né? Mas se você abrir o charuto todo, né? Desmontar ele e colocar numa chama, ele vai queimar rápido, né? E uma coisa meio desagradável que eu não gosto muito é quando o enrolador aperta muito o charuto, né? Se ele É, for enrolado à mão, é ruim você puxar e não vem a fumaça, né? Está travado ali. Você pode tentar com a mão fazer uma massagem nele,
Mas eu já prefiro um charuto já que você Eu tem também a prefiro passar puxada para o média, próximo. né? Senão é ruim, né? Dói a boca, não queima correto, né? Parece que não entra oxigênio certo, né? Aqui você comentou um negócio que é uma dúvida geral. Por mais que, e essa você me comentou um dia que é uma das suas especialidades, né? Que é secagem de material. Por mais que um charuto, essa é uma dúvida minha também. Ele está num ambiente, vamos supor que ele esteja já há um ano num ambiente de 72% de umidade. Não necessariamente as suas folhas têm 72% de umidade. Isso é Não, correto? Não, é né? correto. Exato. Não tem, não está. Não está pelo seguinte, sabe, isso foi descoberto uma vez, é o seguinte, uma empresa, porque eu trabalho muito com a parte de alimentos também, e a pessoa misturou grãos para fazer tipo para um produto pra, alimentar. Ele misturou amendoim torrado com outra farinha, fez uma mistura lá. E começou a dar um fungo. E ele observou que o fungo dava mais, digamos, no amendoim e não dava nos outros cereais. Ele espalhava e ele viu que a umidade do ambiente era 65%, 68%. Aí ele começou, pô, será que mesmo estando todos na mesma umidade relativa, né, a quantidade de água é a mesma? Né? Ele verificou que não, que mesmo a umidade estando igual ali em volta de todos os grãos, alguns tinham um teor de umidade maior. Porque a umidade relativa é uma coisa, a umidade é outra, tá? A quantidade de água, né? A umidade relativa por exemplo, ela é 80%, que 70%. O que significa 70%? Está 30% para condensar, né? Então, quanto mais baixa a umidade relativa, ela está mais longe do 100%, porque 100% é onde condensa. Então, quando fala assim, poxa, a umidade relativa do ar hoje está 95%, pô, deve chover, né? Porque se aumentar um pouquinho a umidade, chegar a 100, ela vai começar a precipitar, né? Então, Ah, o charuto não pode estar muito baixo nem muito alto. Então, se essas folhas estão numa umidade relativa constante, a quantidade de água, grama por grama ali do charuto, pode não ser a mesma em todos. perfeito, ótimo. Para extrapolar isso, para o pessoal conseguir ver isso muito fácil, a gente comparar, né? Deixar um charuto ou um bloco de inox dentro desse ambiente. O inox, ele nunca vai estar, né? Ele nunca vai ter absorvido essa umidade, porque é outro tipo de material, né? Uma outra composição molecular, né? Muito E se legal isso. você deixar também 3 charutos diferentes, distintos, marca diferente, folha diferente, num ambiente com umidade relativa próxima daquela que os fungos gostam, né? Digamos 80%, 85%, um pode mofar primeiro, depois o outro demora mais para mofar, né? Então, porque o fungo, na verdade, ele é dos micro-organismos que precisam de menos água, né? A bactéria exige mais água, né? A levedura exige muita água, e o fungo não. Por isso que o fungo dá no pão, né? Na farinha, que está seco, no charuto, que tem umidade baixa, né? Então, o fungo consegue desenvolver bem com umidade relativa baixa, um teor de água mais baixo, né? Perfeito. E agora um momento muito esperado, a gente recebeu muitas perguntas, né, dos alunos quando a gente falou que ia ter essa gravação. A diferença, você comentou antes que o charuto em si é uma combustão incompleta. Mas aí, equipamentos que eu utilizo para acender o meu charuto, vamos supor, vamos resumir a 3 aqui para ficar fácil da gente falar. Um isqueiro BIC, que a gente sabe que é uma combustão incompleta, né, porque ele solta muito resíduo fuligem, né, quando ele queima. Um cedro, que é praticamente um bique também, né, a mesma combustão incompleta, solta bastante fuligem quando queima, e um maçarico, que é quase que a gente chama de combustão completa, né, que é aquela chama azul, que tem bastante, entra bastante ar. Isso, essas 3 reações geram produtos diferentes que vão entrar em contato com o pé do charuto, né. Mas isso aí é só naquele 2 milímetros iniciais, né, ou isso vai influenciar na fumada inteira do charuto? Porque no Não, fim é só no início. Porque, assim, das 3 opções que você citou aí, eu poria elas na ordem, você acabou colocando na ordem, né? A pior seria um isqueiro BIC, mas você pode usar.
como você falou, é só no começo ali que vai dar né, a combustão vai ser incompleta, o gás ali vai dar um cheirinho ali no ar em volta, mas depois se desaparece, né? A folha de cedro, que é muito usada também, tinha até uma tradição das pessoas usarem a folha de cedro, acender numa vela, né? Tinha uma tradição Isso, esse é o antiga na serviço vela, clássico, do é, sommelier. de fazer isso, né? E o melhor seria o maçarico, né? Porque hoje o maçarico está mais popular. Antes custava muito caro, né? Hoje o maçarico não custa muito caro. Você pode recarregar ele, dura muito, né? Tem até com chama dupla, tripla. Você não precisa encostar ele no pé do charuto. Você pode passar perto ali que já aquece bastante, né? E principalmente quando você vai reacender o charuto, porque demora mais para reacender do que para acender a primeira vez. Por isso que aconselhavam, às vezes, o Gabriel, você antes de acender o charuto, você pegar ali o pé do charuto e acender o isqueiro e passar, digamos que aqui seja o pé, aqui a cabeça, né? Você passa o maçarico rápido assim, ó, né? Em volta, só para secar um pouquinho a superfície, sem queimar, né? Para secar Isso, um legal. pouquinho a ponta, porque quando e depois que ele apaga e a ponta fica mais úmida ali, que já condensou muita fumaça. Ele demora um pouquinho para acender. Então é melhor você também fazer a mesma coisa, dar uma aquecida ali onde apagou, depois que tirar a cinza e cortar, né? Para secar um pouquinho ali, um meio minuto ali, e depois você acende, né? Então, são algumas dicas aí. Eu fico com tendência a avançar em outra discussão, mas vamos deixar isso para uma próxima conversa Ah, eu, nossa, eu porque já o assunto não imagino o que você acaba, ele queira fica aqui até falar. meia-noite falando aqui. Eu vou lembrando, não posso entrar porque hoje é combustão, né? Então, vamos respeitar aqui a combustão, né? E vamos falar em outra oportunidade aí. Não, mas eu sei que tem bastante assunto, eu já até imagino quais que você está querendo entrar. Mas isso que é muito legal, eu acho que a gente junta o começo da nossa conversa com as últimas coisas que a gente falou. Justamente, eu acho que até surgiu esse tema, né? A gente debateu de gravar esse vídeo aqui para justamente falar isso. Por muito tempo, o BIC, né, outros tipos de acendimento, claro, não estamos falando de Zippo com fluido, né? Porque aquele fluido lá de isqueiro, que não é gás butano, aquele sim dá um gosto muito ruim, né? Um É. aroma muito ruim, né? O Mas eles butano é foram o melhor, muito. né, de todos, né? O O butano é butano é que o usa no melhor, né? maçarico. E o butano é tanto que tem no BIC quanto tem no maçarico, ambos são butano, né? Só que, claro, aí entra uma quantidade de oxigênio tal que faz a diferença da combustão. A Mas pressão que sai também, né? porque o que a gente mais via por aí, pessoal massacrando o BIC, acabando, falando que vai acabar com o seu charuto e tal. É que se comparar, assim, olha, se você colocar as diferenças que tem, graduar isso, ponderar, digamos, do isqueiro tipo BIC, né? Da folha e do maçarico, eu acho que o bique da folha, da lâmina de cedro, está muito grande, tá? Eu acho que o bique, só na hora que você acende, eu acho que ele é mais maléfico do que a lâmina de cedro. Mas o que você falou é verdade. É só na hora que acende, nas primeiras puxadas. Depois, não tem diferença mais. Você não sabe com quem. Não dá para você pegar um charuto e passar para um especialista assim, ó, na metade do charuto. Esse foi aceso com o quê? Não, não dá, né? É impossível. Tanto Perfeito. que isso é uma prova, né? Que não vai ficar para o final. Porque seria um desespero, né? Você usar um Tá bique louco? e estar fumando há 1 hora sentindo o cheiro de combustão incompleta, de gases ali. Não, isso não tem, Só né? Não. tivesse acendido com querosene, né, aí É, infectar o charuto inteiro, né. Mas é justamente isso que é legal falar, porque se depois a gente, como eu falei, a gente vai juntar as 2 coisas, início e final. Se o charuto ele é uma combustão incompleta, como você disse, ali passou aquela primeira influência do equipamento que a gente usou para acender, o resto quem vai queimar é a folha, né, e aí é o resultado da folha de tabaco para frente, né. Com todas as variedades que a gente falou, com umidade, com todo o restante, mas é a folha queimando, né. Então é com muito certeza. legal isso, muito bacana. Bom, Zé, acho que a gente, né, conseguiu dar uma explanação geral, deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui da minha listinha, a princípio Enquanto você não, a olha aí, princípio eu não sei se você já ouviu aquela história, que eu não sei se é folclore, porque o charuto é cercado de folclore também, né?
Muito, muito. Até nas danças de macumba, né? O charuto, tal, galinha preta, cachaça e tal, tem essa história toda. Tem uma história que o sujeito fez um seguro da caixa de charuto. Você sabe dessa história? Não, essa eu não ouvi ainda. O cara comprou, ganhou tipo uma caixa de Beic, né? Que é um charuto mais caro do mundo. Eu vi uma vez no exterior aí que uma caixa de Beic estava vendendo, era 180 euros um Beic, né? Era um negócio meio absurdo, né? Um charuto, né? Então o Exato. cara comprou a caixa de charuto e pôs no seguro. E ele fumou o charuto e acionou o charuto que eles tinham pegado fogo. Entendeu? Ele arrumou um advogado e foi para frente, sabe? Contra a empresa, porque queimou. Então, lá no final, o juiz, né, bateu o martelo e falou, claro que não deu razão para ele, né? Ainda aplicou uma multa grande para ele, porque por ter acionado a justiça por um caso tão bobo. Mas aí é um Porque folclore, né? se Porque pegou é o que eu fogo falei no começo, porque né? Nós se vamos pegou colocar fogo fogo. porque ele fumou é uma coisa, né? Agora você pegou É, fogo lá na casa dele aí é outra, né? porque, Mas muito bom. quando ele escreveu o pedido do seguro, ele colocou, caso os charutos queimem, né? Eu vou receber um valor e tal, mas aí talvez seja Esse mais uma brincadeira do que uma história real, né? Mas é folclore provavelmente. e faz parte, né? Uma brincadeira boa para a gente ilustrar nosso bate-papo. Muito bem, então, José. A gente logo segue para os outros temas. E quem tiver aqui dúvidas, deixem nos comentários aqui do vídeo ou manda para nós lá no nosso Instagram também, @csa.brasil. Se você não se inscreveu aqui no nosso canal, também se inscreve e curte o vídeo aqui. E podem sugerir temas também dos próximos. Nós vamos falar aí de plume e mofo, né? A gente quase tocou nesse assunto hoje, né? Falamos um pouquinho de mofo, mas será que existe mesmo plume? O que que é exudação de Vamos óleos, falar né? sobre isso. Vamos Isso falar aí vai sobre ser isso. legal. E uma coisa que eu acho legal também, que a gente pode falar num outro momento também, quando a fumaça chega na boca, porque assim, ó, bem rapidamente aqui, se você come uma carne, faz um churrasco, tá? Você pega uma picanha, uma costela, uma carne lá, não põe sal nenhum nela, tá? Você come, não tem o gosto. É uma coisa meio sem gosto. Você põe uma pitadinha de sal, puf, mas Abre de tudo. onde estava aquele sabor? Ele não estava no sal, ele estava na carne. Por que você não percebeu? Porque o sal ele sensibiliza a papila gustativa. E aí você percebe um sabor que estava adormecido lá, que você não percebia. Então, eu tô pesquisando a questão do paladar. Qual a bebida que você toma que ativa a sua papila gustativa para que você perceba mais um aroma, degustar melhor, que está escondido no charuto, que você não conseguiu perceber ainda. Então, é uma área de Isso é pesquisa, muito bom. dá para fazer um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado nessa área. Olha, eu vou ser o primeiro que vai ler esse mestrado aí. E isso resume também outro item que a gente comentou aqui hoje, porque realmente, qual que é eu sempre falo isso em todas as aulas, sempre falei, qual que é o objetivo final do charuto? Ele tem um objetivo só, te dar prazer. Esse é o objetivo. Então, se você fuma até o fim, se você molha na bebida e para você funciona, legal, ótimo e continua fazendo assim, porque o objetivo Perfeito. dele é te dar prazer. Mas realmente, tudo que a gente falar de qualquer assunto, mas obviamente do charuto, tem técnica e tem ciência por trás. Então, isso que você comentou, se eu molho a ponta, vai ficar mais amargo. Isso é comprovado pela ciência, né? Pela reação molecular que dá ali. Ou se eu coloco o sal na carne, né? Ou qual bebida. O ponto que eu queria chegar era isso. A gente sempre fala, a harmonização é muito relativa, é muito gosto pessoal. Mas existe sim técnica em harmonização. Existe técnica de reação molecular, técnica de encaixe de molécula de gosto e receptor de gosto. Então, existe sim ciência por trás disso. Claro que aí você sabendo a ciência, depois você vai aplicar no seu gosto pessoal, né? Mas quando falam, a harmonização não tem técnica nenhuma. Não, bem pelo contrário, tem bastante técnica. Cabe a você descobrir se essa técnica te agrada ou não, né? Perfeito. Quando você prende a respiração, você não sente sabor, né? Então, Isso aí. se você está fumando e no momento que você para um pouquinho de respirar ou dá uma paradinha, você não sente nada. Então, até a forma de respirar também é importante na percepção do charuto. Podemos conversar isso numa outra mais para frente. Esse aí vai ser um tema bom também. De novo, ciência aplicada aí, química aplicada no na nossa degustação.
Que maravilha, eu gostei muito do nosso bate-papo. Só pelos nossos próximos aí, a gente vai lançando os temas à medida que o pessoal pedir, que vier na nossa cabeça também. E obrigado, Zé, que a gente possa logo degustar um charuto junto aí presencialmente, né? Com Discutindo certeza. todas as belezas desse produto. Se tiver mais alguma colocação, se quiser divulgar alguma coisa, seu trabalho, alguma rede, alguma coisa aí para o pessoal conhecer mais, por favor, fica à vontade também. Tá, nesse momento eu queria mesmo era agradecer a oportunidade, porque é muito bom, muito prazeroso você falar daquilo que você gosta, né, e você tem muita coisa para poder aprender, né. Nossa, o charuto é uma coisa é como o vinho, né, você tem muita coisa para Muita coisa. estudar, para aprender, para poder degustar e ter o prazer de cada charuto é um charuto, né, não tem 2 charutos iguais, né, porque É, você não é o mesmo a cada instante. Então, isso te dá um prazer imenso, né, embora eu não seja um fumante de todos os dias, tem colega que fuma quase todo dia, a gente fuma aí, né, uma vez por semana, às vezes 3, 4, 5 vezes por mês aí, porque eu prefiro reservar um tempo para fumar, né, estar relaxado. Eu sei que daqui uma hora e meia eu vou estar tranquilo ali. Sempre gosto de ter uma companhia, um amigo, né, um colega, uns colegas para a gente poder ir batendo um papo ali. Mas é isso aí. Fico à disposição aí. Foi legal. um prazer aí. Agradeço aí o convite e sucesso aí na Universidade do Charuto. Que isso. Obrigado, Zé. Até a próxima, então. Valeu mesmo. Um abraço a você, um abraço a todos aí. Obrigado pela audiência.